Fala galera, Canel aqui, é um prazer estar aqui novamente. Hoje eu vou continuar do capítulo 19, a terceira parte, né? O capítulo 19 intitulado Sobre a Rainha Pentesileia e como ela veio em ajuda de Troia. E no primeiro vídeo eu falei apenas o que a Christine de Pizan falou sobre a Rainha Pentesileia e o seu suposto amor platônico por Heitor de Troia. Na segunda parte eu falei sobre o que era verdade e sobre o que era mentira nessa história. E também, e agora na terceira parte eu vou falar sobre, sobre o suposto encontro que houve entre Alexandre o Grande e a rainha Talestres, a rainha Amazonas Talestres. Para quem foi direcionado a esse vídeo agora e chegou aqui agora, eu sugiro que assista os vídeos iniciais. São todos vídeos curtos que resumem todos os capítulos desse livro chamado Cidade das Damas, de Christine de Pizan, primeira feminista. Eu vou deixar o link da playlist onde começa do capítulo 1 aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não tem tempo e quer assistir somente esse vídeo, você vai conseguir, porque os capítulos são separados, cada capítulo fala de uma personagem diferente da história. Então você consegue assistir cada vídeo individualmente sem necessidade de assistir todos. Mas para uma melhor compreensão do assunto, você deveria assistir todos. Mas vamos lá. No mais, já deixa aí seu like, seu joinha, seu comentário. Se puder, fortalece aí o canal fazendo a sua inscrição. Vou estar trazendo todos os outros capítulos, então pode ficar tranquilo que vai ter a continuação até o final do livro, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar contando aqui, né, continuando do que a Christine de Pizan falou sobre o reinado das Amazonas, né? Ela falou ali que esse reino, que era um reino de mulheres, né, fundado e poderosamente sustentado durante mais de 800 anos, que isso narrado em diferentes livros de história, né, e baseado nessa contagem que ela fez ali, esse foi o tempo desde a criação desse reinado das Amazonas até depois da conquista de Alexandre o Grande, que conquistou o mundo todo, durante o qual o reino e o domínio das Amazonas aparentemente ainda existiam, segundo ela, né? Os relatos históricos colocam Alexandre o Grande, né, contam como ele foi ao reino das Amazonas e lá ele foi recebido pela rainha, supostamente pela rainha Talestres, né? Alexandre o Grande viveu muito depois da destruição de Troia, mais de 400 anos após a fundação de Roma, né? A fundação de Roma está localizada mais ou menos no século 8 a.C., que também ocorreu muito depois da destruição de Troia, né? A destruição de Troia, em tese, conforme a tradição, ocorreu muitos séculos antes, por volta do século 13 a.C., né? Então, teve a destruição de Troia, passou 500 anos mais ou menos, né? E aí foi a fundação de Roma. Portanto, inclusive ela coloca como sugestão, né, sincronizar os diferentes relatos históricos e calcular os períodos e épocas para descobrir que esse reino e o domínio das mulheres duraram bastante tempo. E em todos os domínios que existiram no mundo todo e que duraram tanto, não se encontrarão mais príncipes notáveis e em maior número, nem tantas pessoas que realizaram feitos tão notáveis quanto entre as rainhas desse reino, né? Vale lembrar que Alexandre o Grande ele viveu antes da fundação de Roma, né? A tradição histórica coloca a fundação de Roma em 21 de abril de 753 a.C., enquanto Alexandre nasceu em 356 e morreu em 323 a.C. Portanto, Alexandre realmente viveu após a fundação de Roma, né? Vale lembrar que o fato dele ter nascido depois de Roma não significa que Roma já era um império a essa altura, certo? A data
tradicionalmente atribuída à fundação de Roma, que é 21 de abril de 753 a.C., ela vem da tradição romana, especificamente dos escritos do historiador romano Tito Livio. Essa Natale de Roma, ou Natal de Roma, ou aniversário de Roma, né, não era celebrada com festival ou comemorações naquela época, né, como as festas religiosas ou jogos que já ocorriam em outras ocasiões. A celebração do aniversário da cidade não era uma prática tão destacada na antiguidade como pode ser em algumas culturas modernas. Os romanos eles realizavam diversas festividades e cerimônias ao longo do ano para homenagear os seus deuses, celebrar eventos e tal, participar de competições atléticas, culturais, tudo, né? Mas a tradição de comemorar o aniversário de Roma só ganhou destaque mesmo em períodos muito posteriores até o final, quase o final do término de Roma, depois até inclusive, especialmente durante o Renascimento, porque lá no Renascimento, né, e durante o período barroco na Itália, quando houve ali um ressurgimento do interesse pelos clássicos e pela história romana, só para ter uma noção, né, o interesse pelo Renascimento na cultura clássica e pela história romana floresceu entre os séculos XIV e XVII. Então, depois de Cristo, hein, gente? Depois de Cristo. Então, quer dizer, olha o tamanho do gap que teve aí até eles criarem uma data para comemorar o aniversário de Roma e tá. Então, e o Renascimento ele teve o seu auge entre os séculos XV e XVI, e o Barroco foi entre o XVI e o XVIII. E durante esses períodos, houve um período de ressurgimento do interesse pelos clássicos e pela história romana. Atualmente, o Natale de Roma é lembrado em algumas celebrações locais e eventos culturais, mas não é uma festividade nacional significativa na Itália. Alexandre o Grande, ele foi um líder macedônio, né? Vamos contextualizar as datas. Alexandre o Grande, ele foi um líder macedônio, seu império se estendeu por várias áreas, Egito, Oriente Médio, partes da Ásia Central, Sul da Ásia, etc. No entanto, após a morte de Alexandre em 323 a.C., ou seja, 300 anos antes de Jesus vir, seu império já tinha sido dividido entre seus generais em um período conhecido como Diádocos. Isso levou à formação de vários reinos helenísticos e o poder macedônio foi mantido por dinastias sucessoras como a dinastia Ptolomaica no Egito, né? A ascensão de Roma como potência dominante ocorreu mais tarde. Roma começou como uma pequena cidade-estado na Península Itálica. Ao longo dos séculos ela foi se expandindo até se tornar uma república e eventualmente um império. Roma começou a consolidar seu domínio sobre o Mediterrâneo e além a partir do século III a.C. Então, mais ou menos, podemos dizer que acabou o reino de Alexandre, aí desponta mais ou menos Roma, né? A conquista da Grécia pelos romanos aconteceu no século II a.C., quando a República Romana derrotou a Macedônia e outras potências helenísticas. Então foi bem isso mesmo, Roma acabou com a Macedônia e a Grécia e tomou conta de tudo. Portanto, em termos cronológicos, os macedônios, liderados por Alexandre, estiveram no poder antes da ascensão de Roma como uma potência global. Então, as lendas sobre o Alexandre o Grande, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte interessante, né? Ele já havia se tornado, é interessante saber isso, que o Alexandre o Grande já havia se tornado uma lenda na sua própria época, né? E os fatos da história dele eram adulterados sem piedade. Só para você ter uma noção de como era, né? Na biografia que ele escreveu sobre o rei, o Calístenes, né? Essa biografia hoje está perdida, ele retratava como se o mar da Sicília estivesse se curvando perante Alexandre o Grande, né? Então, daí você vê que existia um floreamento muito grande. Eu acho que Alexandre o Grande foi um dos caras mais bem falado postumamente que já existiu, né? E se era assim em vida, imagina o que não foi inventado depois da morte dele.
Então, Onesicrito, que foi um outro autor que escreveu após a morte do rei Alexandre o Grande, foi mais longe ainda. Ele inventou uma contenda aí que tal, entre o Alexandre e a tal da Talestres, que foi uma suposta rainha das míticas Amazonas. Ele inventou isso. De acordo com Plutarco, quando Onesicrito leu essa passagem para seu mentor Lisímaco, que havia sido um dos principais generais de Alexandre o Grande e depois se tornou ele próprio um rei, né? Lisímaco retrucou: imagina onde estaria eu nessa época. Então, quer dizer, naquilo ali era muito floreado, né, velho? E, tipo assim, criou-se meio que uma tradição de manter a história das Amazonas viva, ainda que, vamos dizer assim, elas mesmas não tivessem mantido a cultura delas vivas. Que elas existiram? Existiram porque os relatos atestam isso. Existem provas existem provas de que elas existiram. Mas elas não deixaram uma cultura proeminente, elas não se destacaram na filosofia, elas não se destacaram na matemática, elas não se destacaram nas artes, elas não se destacaram nas esculturas, elas não se destacaram na arquitetura. Enfim, elas não se destacaram em outra coisa a não ser na guerra. Entre aspas, e por serem mulheres, né? Só por causa disso. Mas, de toda forma, né? Elas não se destacaram em absolutamente nada, mas sempre mantiveram uma, vamos dizer assim, uma imagem na mente coletiva, né? A bem dizer. Só para vocês saberem como foi esse envolvimento, suposto envolvimento inventado por aí por Onesicrito, né, sobre a história das Amazonas e Alexandre, disse que Talestres foi uma rainha mitológica registrada em um episódio do romance de Alexandre. Segundo o relato, ela trouxe 300 mulheres para Alexandre o Grande, esperando criar uma linhagem tão forte e tão inteligente quanto ele. De acordo com a lenda, ela permaneceu com o rei macedônio por 13 dias e 13 noites na esperança de que ele lhe desse uma filha. Porém, muitos dos biógrafos de Alexandre discordam do fato, incluindo Plutarco, né? As lendas sobre Alexandre o Grande sempre foram tantas que motivaram a colisão desses relatos em um livro próprio, né? O romance de Alexandre foi uma coleção de lendas sobre as façanhas míticas de Alexandre o Grande. A primeira versão desse livro foi escrita no grego no século III depois de Cristo, ou seja, quase 600 anos depois. Mas a verdadeira data de composição dele pode ser até mesmo antes da morte de Alexandre, né? Uns 6 séculos antes, lá no próprio século III antes de Cristo. Vários manuscritos do século XV atribuem a obra ao historiador Calístenes, que era um membro da corte de Alexandre. Mas sabe-se que Calístenes foi executado antes mesmo da morte dele. E sendo assim, ele não poderia ter escrito um relato completo da vida e da morte dele, né? Por isso, às vezes, o verdadeiro autor da obra é denominado Pseudo-Calístenes. E o texto conheceu um grande número de versões que vão do século IV, quando aparece a primeira versão em latim, né, grego, em latim, a linguagem dos romanos, e ao século XVI, escrito tanto em grego e latim, quanto em armênio, siríaco e na maioria das línguas europeias. Por toda a antiguidade clássica e Idade Média, o romance passou por várias expansões e revisões e foi muito popular, exibindo uma versatilidade inédita nas formas literárias mais elevadas. Existem pelo menos 3 versões principais conhecidas que se desenvolveram em diferentes tradições no Ocidente medieval e no mundo oriental. A primeira delas tem um tom mais convencional e retórico. O segundo e principalmente o terceiro já incorporam as tradições lendárias e até relatos inventados, como supostas cartas de Alexandre o Grande para sua mãe Olímpia e para Aristóteles, que supostamente foi tutor de Alexandre o Grande. A terceira versão ela é quase totalmente fantasiosa e contém partes vindas da tradição judaico-cristã que se desenvolveu paralelamente em torno da figura de Alexandre o Grande. Michael Zimmerman, em seu livro Cronologia do Moyon Age, aponta como seu aparecimento na Idade Média e a escala provável entre o ano 1100, vamos colocar século XII,
1170 e o ano 1200, século XII e XIII, a bem dizer. Depois de Cristo, hein? Depois de Cristo, ou seja, com os 300 anos antes de Cristo, dá 1500 anos. Depois de Alexandre o Grande, eles ainda estavam inventando histórias de Alexandre o Grande. Então, é possível que Christine de Pizan ela tenha pego o final de uma espécie de onda europeia de renascimento de alguns clássicos. Christine de Pizan ela nasceu por volta de 1364 e morreu em torno de 1430. Ela foi uma escritora e poetisa italiana que viveu a maior parte da sua vida na França, foi uma figura importante no final da Idade Média e no início do Renascimento. Então, o Renascimento, ele surge, ela pegou essa parte dessa releitura dos clássicos e tudo, né? E ela começou no início. Pode-se dizer que ela foi uma das precursoras, né? Então, o hábito de pegar histórias que já tinham passado lá na época do não sei o que, reler elas e tudo, né? Ela foi uma das primeiras a fazer isso, né? E poderíamos chamar isso até de adulteração histórica. Mas como é que você vai falar que é adulteração histórica se naquela época as fontes eram tão poucas, né? Então é isso aí, gente. Se você gostou do assunto, esse assunto é um pouquinho chato, mas vale a pena você falar um pouquinho, né, sobre o Império Romano, sobre Alexandre o Grande, sobre a Macedônia e tudo, né? Colocar as coisas no devido... Na devida cronologia, né? Uma história um pouquinho chata. Esse capítulo foi meio chato mesmo. Mas é isso aí. Se você gostou, pelo menos dê um like, um comentário, né? E é isso aí. No próximo capítulo a gente passa para outro assunto. Até mais.